história, já sem brilho, sem beleza e sem luz. Nossa vida já aguarda nova glória, a esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus. Então beijo, ver Jesus naquele dia. Pai querido, Rei eterno Salvador, Toda luz que sua face irradia, mostra ao mundo o poder de seu amor. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus. A esperança está na volta de Tempo de ser santo, tu deves tomar. Ter vida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados ir para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, ver no Salvador. Por tua conduta, dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O mestre seguindo, por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Na fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Ter para os aflitos, voz e atos de amor. Sim, mais semelhante ser ao Salvador. Olá, meu querido irmão, bom dia para todos, um feliz sábado.
Hoje é um dia muito especial para cada um de nós, para a igreja, porque hoje é comemorado o dia do ancião. Você, meu querido ancião, que se encontra em casa, que não está podendo vir à igreja, eu quero parabenizar pelo seu dia e saber que você é um servo de Deus. Também eu esteja falando para uma diretora de grupo, um diretor de grupo, que também é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que se encontra fazendo a obra de Deus. Deus nos abençoe. Um parabéns para todos. E eu quero também dizer que Deus continue abençoando a sua vida, seus propósitos e também a sua família. Que Deus os bendiga. Nesse momento, nós queremos convidar todos os irmãos a nós meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 9. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Antes mesmo de estudarmos a palavra do Senhor, nós queremos fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, oremos. Maravilhoso Deus, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar a tua santa palavra. Nesse momento, nesses eventos finais que estamos vivendo nesse mundo, queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir que o Espírito Santo fala ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, a mensagem de hoje, o tema é a reforma de saúde do tempo do fim. Nós sabemos que nós estamos vivendo em tempos em que a saúde é o bem mais precioso que nós possuímos. Quando me refiro à saúde, estou falando da saúde física, da saúde emocional e até mesmo da saúde espiritual. Mas em especial, hoje eu quero destacar acerca da reforma de saúde. E eu convido você a ler comigo o que se encontra no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas em várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. O capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está descrevendo algo muito importante para cada um de nós. Aqui descreve uma luz em densa escuridão. Já aconteceu com você alguma vez de acordar à noite e sair da cama, tentar achar o interruptor em meio à escuridão? Com certeza, eu creio que alguém já aconteceu isso em sua vida. Como você se sentiu quando conseguiu acender a luz? O mundo hoje vive em semelhante escuridão. O apóstolo Paulo, ele descreve a situação do mundo nos dias finais. E essa escuridão, ele abrange muitos aspectos da vida humana. E nós vamos enfocar naquela que tem a ver com a vida, o estilo de vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o estilo de vida, a reforma de saúde em nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, nós podemos ver, descreve as características das pessoas que vivem sem Deus, vivem neste mundo coberto de trevas. Em contraste com a forma da vida que o Senhor esperava que Timóteo tivesse,
e cada um de nós devemos ter. O capítulo 3 é um contraste completo em comparação com a vida em que Timóteo poderia ter e cada um de nós podemos ter. Eu queria dividir essa mensagem em duas partes. A primeira mensagem, a primeira parte, fala sobre um mundo em trevas. E a segunda parte vai falar um mundo, uma luz na escuridão. Destacando um pouco sobre um mundo em trevas, no versículo 1 do capítulo 3, ele começa dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Aqui destaca, nos últimos dias, a atividade crescente ao príncipe do mal faz com que a depravação chegue ao seu estado máximo e as trevas envolvam o mundo inteiro. Nós podemos descrever aqui, Paulo descrevendo a situação do mundo, como estaria antes da volta de Jesus. E nossa civilização fomenta males que destroem os princípios da palavra de Deus. As práticas que ele abrigam estão diminuindo a resistência física e mental e trazendo sobre a humanidade um insuportável fardo. Ellen White afirma no livro Conselho, Ciência do Bom Viver, na página 125. Acompanhem comigo. Ele diz assim: a intemperança e o crime, a doença e a miséria encontram-se por toda parte. Homens amantes de si mesmo. É o que diz o verso 2. Verso 2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Veja, queridos, aqui descreve a segunda situação de como estaria a civilização antes da volta de Jesus. Homens amantes de si mesmo. Não existe nada de mal em amar-se a si mesmo. A Bíblia até diz que nós devemos cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso próximo, assim como nós cuidamos de nós mesmos, nós amamos a nós mesmos. Porém, o texto está descrevendo de amante de si mesmo. O texto expressa a ideia de um amor irregular. O texto expressa a ideia de um amor pecaminoso, né? Uma tradução melhor seria homens egoístas, como diz a Bíblia. Pessoas cujas vidas estão centradas em si mesmos. Estou falando para alguém, essa manhã de sábado, que precisa tirar o foco de si mesmo e colocar em Deus, colocar na pessoa de Jesus Cristo. Porque essas seriam as características das pessoas que viveriam no final dos tempos. Pessoas egoístas, pessoas cujas vidas estão focadas em si mesmo, que desejam que seus impulsos sejam satisfeitos a qualquer custo. Interessante que o egoísmo, ele marca o início de uma série de erros na forma de nós vivermos. E a Bíblia, ela descreve isso de forma bem clara. Quando alguém abriga o egoísmo em seu coração, tudo que ele faz estará voltado para a sua autossatisfação. É o que Paulo descreve aqui no texto. Ou seja, um estilo de vida distorcido, um estilo de vida autodestrutivo. É assim que abriga aquele que abriga o egoísmo no coração. A escritora Ellen G. White, no seu livro Conselhos sobre Mordomia, na página 24, ela diz o seguinte: mas tem sido alvo de Satanás levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar. E entregando-se eles ao seu controle, tem desenvolvido um egoísmo que enche o mundo de miséria e lutas, pondo os seres humanos em desavença uns com os outros. Veja o que diz a servo do Senhor. O objetivo de Satanás, o alvo de Satanás, é levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar, tornando o egoísmo o centro de sua vida. Mas também o apóstolo Paulo, ele fala de uma terceira característica dessas pessoas. No verso 3, do capítulo 3, diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Aqui no verso 3, ele está falando um pouco sobre os intemperantes. Eu queria destacar que pode ser intemperante, pode ser traduzido com a palavra sem controle. São pessoas governadas por impulsos pessoais e não por princípios. Essas pessoas, elas são completamente diferentes daquelas que Deus almejava
para um jovem Timóteo, para cada um de nós. São como, imagina um automóvel cuja direção está quebrada, está sem controle, e assim representa aquela pessoa que é intemperante, uma pessoa sem controle. E ainda, continuando essa linha de pensamento, a serva do Senhor, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 122, diz assim: Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais, se tornar impossível ao homem como inapreciável dom. Assim, se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno através de condescendências sensuais. Busca ele apagar na alma todo o traço de semelhança com Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Apagar todo o traço de semelhança com Deus. Para isso, ele usa a intemperança para destruir as faculdades mentais e morais do ser humano. Quando olhamos o mundo ao nosso redor, nós podemos afirmar que por todos os lados existe intemperança. Existe intemperança no comer, no beber. Existe intemperança no trabalho. Talvez esteja falando para alguém que precisa mudar alguns hábitos em sua vida. Veja que a palavra de Deus está falando para cada um de nós. Precisamos estar com nossos hábitos mudados. Precisamos permitir que o Espírito Santo faça essa reforma em nossa vida. E ao falar sobre o trabalho como um meio de temperança, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 99, veja que pensamento interessante. A escritora Ellen White diz: aqueles que fazem grandes esforços para realizar determinada quantidade de trabalho em dado espaço de tempo e continuam a trabalhar quando seu discernimento lhe diz que deveriam repousar, jamais lucrarão. Eles estão vivendo com o capital emprestado. Estão gastando as forças vitais de que irão necessitar no futuro. Veja, aqui está o conselho da serva do Senhor. E mostrar que precisamos também ser temperantes no trabalho. Precisamos saber dosar, saber descansar no tempo certo. Por isso o conselho dessa reforma de saúde é para todos aqueles que vivem uma vida desenfreada, uma vida sem controle no trabalho, mas que ele precisa ter equilíbrio conforme a palavra do Senhor. Um quarto aspecto que eu poderia destacar nas palavras do apóstolo Paulo está no verso 4, quando ele diz assim: traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui seria uma característica daquelas pessoas que viveriam no tempo do fim, que estariam contra Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os prazeres se referem àquelas coisas que são destruidoras do aspecto da vida espiritual, da espiritualidade. Essas pessoas, elas não somente são inimigas do bem, mas estão dominadas pelo amor dos prazeres. E mais uma citação. Eu gostaria de citar essas citações da escritura Ellen White, porque elas dão uma ênfase maior, e ela falando acerca dos prazeres na meditação nos lugares celestiais, na página 346, diz assim: Satanás usa sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência. E o mundo age como se estivesse sob seu controle. Os homens o escolheram como seu líder, absortos em esquemas de prazer e entretenimentos, porfiam por aquilo que perece. Veja, através dos prazeres, quando a Bíblia diz que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, nós podemos ver que o inimigo está usando essa influência dos prazeres para levar o homem a estar mais distante do Senhor, para estar mais distante de Deus. Por isso, eu queria concluir essa mensagem, não apenas falando das trevas, falando do poder do maligno que está atuando na humanidade, mas também o texto fala acerca de uma luz na escuridão. E esse texto de esperança se encontra ainda aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, dos versículos de 10 a 17,
quando o apóstolo Paulo dá o conselho ao jovem Timóteo. No versículo 10 diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora, os versos 14 ao 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Queridos, as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no versículo 10, começa: Tu, porém, ou poderíamos dizer, mas, porém, como se ele quisesse enfatizar o contraste entre o estilo de vida do jovem Timóteo com o estilo de vida que o mundo estava vivendo. E o interessante é que se destaca a grande diferença entre Timóteo e os homens amantes de si mesmo. Tu, porém, ele destaca isso. A vida desse servo de Deus, queridos, a vida resplandecente desse servo de Deus brilhou em meio à escuridão. Escuridão e luz em meio à escuridão. Devemos viver com foco em Cristo Jesus. E não devemos viver com foco em nós mesmos. Devemos ser governados pelo Espírito Santo. E não ser intemperantes, agindo por impulso, assim como esse mundo tem vivido. Por isso, no aspecto segundo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tens seguido o meu ensino na conduta, ainda no verso 10. Tens seguido o meu ensino na conduta. Interessante que os ensinamentos representam a doutrina e a maneira de viver representa a conduta. Sempre devem andar na mesma direção. Tanto ensinamento quanto conduta. Nossos atos devem confirmar, queridos, o que expressamos com nossas palavras. É o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos o privilégio de contar com a mensagem da reforma de saúde. Isso é um privilégio a cada um de nós que somos adventistas do sétimo dia. Mas não basta possuir a mensagem de saúde. Não basta conhecer ou ensinar essa mensagem. Nós devemos praticar essa mensagem. E o último texto que eu gostaria de ler hoje, da Profetisa do Senhor, se encontra exatamente no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 482, falando sobre o privilégio que nós temos de conhecer essa mensagem, mas que devemos também praticá-la. Ela diz assim: Foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi mostrado que Deus daria a seu povo, que guarda os mandamentos de Deus, uma reforma alimentar, e que, quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir, mostrando-se-lhe que essa obra progrediria. Queridos, que mensagem maravilhosa a serva do Senhor tem transmitido a cada um de nós essa manhã de sábado. É mostrar para mim e para você que nós somos privilegiados por ter uma mensagem tão maravilhosa. E ela mostra que o propósito de Deus para aqueles que são obedientes à vontade de Deus, para aqueles que colocam em prática a reforma de saúde em sua vida. O objetivo de tudo isso era para que, quando eles a recebessem, como diz ela, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir. O desejo de Deus é que você desfrute de muita saúde. Saúde física,
saúde moral, saúde mental e espiritual. Mas para isso, é necessário seguir os conselhos de Deus, do que está escrito na sua palavra, no Espírito e Profecia. E eu quero convidar você, meu querido irmão, diante de um mundo que está completamente desvirtuado, um mundo completamente em escuridão, Deus nos chama, nesses últimos dias, a brilharmos como uma luz, a espantar as trevas morais que existem nesse mundo. Deus nos chama a vencer o egoísmo. Deus nos chama a vencer os prazeres que esse mundo oferece. O Senhor nos convida a viver de acordo com a sua santa vontade. O verso 14, ainda do capítulo 3, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Queridos, este é o conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Mas é um conselho para mim e para você que pertencemos à Igreja de Deus. Para que nós possamos seguir a luz que foi nos dada, foi nos orientada. E a pergunta que eu tenho a fazer a você, essa manhã de sábado, é o seguinte, irmão. Aceita você, meu irmão, o chamado de Deus para manter no alto a tocha da reforma de saúde? Aceita você a seguir os planos de Deus para a sua vida, para que você desfrute de muita alegria, de muita saúde? Quem sabe nesse momento eu esteja falando para alguém que esteja vivendo um problema físico. Talvez alguém esteja vivendo um problema emocional, de depressão, de ansiedade. Talvez Deus está lhe convidando a viver de acordo com a reforma de saúde que Ele estabeleceu a cada um de nós. Está você, meu irmão, disposto a seguir e ouvir a voz do Senhor, a fazer a vontade de Deus? Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
você sinta o toque de Jesus agora na sua vida. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir a você onde você está, que levanta a sua mão. Eu tenho certeza, como eu estou disposto, eu tenho certeza também que você está disposto a seguir o plano de Deus e desfrutar de saúde plena em sua vida. Assim sendo, se você está disposto, irmão, com a sua mão erguida, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, porque eu gostaria de pedir uma bênção especial de Deus sobre você essa manhã de sábado. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela instrução da tua palavra, pela luz que nós recebemos acerca da reforma de saúde, acerca da temperança, acerca do equilíbrio. Nós aprendemos essa manhã que precisamos ser luz em meio às trevas. Vivemos num mundo desequilibrado, um mundo que está muito longe de Deus, um mundo que é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Mas essa manhã de sábado, o teu povo se compromete, levantando a sua mão, se consagrando sua vida, a assumir um compromisso de seguir a reforma de saúde estabelecida por Deus. Sabemos que o Espírito Santo está aqui no meio de nós, disposto a nos ensinar, a nos orientar. Senhor, esteja abençoando a cada irmão. Se alguém nesse momento está sofrendo, quem sabe com depressão, com ansiedade, cuja vida está desequilibrada, não tem saúde física, não consegue desfrutar dessa bênção, Senhor, que a bênção do Senhor se aposte da vida desse irmão. Que ele esteja disposto a colocar sua vida nas mãos do Senhor e ser orientado por sua palavra. Que ele esteja disposto a mudar seus hábitos. Que ele esteja disposto a seguir, não somente ser conhecedor dessa verdade, não somente ensinar, mas esteja disposto a praticá-la em sua vida. Abençoe cada irmão, cada irmã que está nesse momento me ouvindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele e sobre o seu lar e sobre sua vida pessoal, em nome de Jesus. Amém.